Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular comum, Educação Financeira, Fiscal e Empreendedora. Eu sou a professora Manuela Franco de Matemática e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula de número 5, Objeto de Conhecimento, Finanças Comportamentais. Detalhamento, Finanças Comportamentais. Então vamos à nossa aula. Então agora, investindo no conhecimento, nós temos aqui o consumo consciente. E o que é o consumo consciente? Ele é uma prática que visa a gente utilizar os recursos materiais e naturais de forma mais responsável e sustentável, levando em consideração os impactos sociais, ambientais e econômicos. Mas como a gente faz para planejar esse consumo consciente? Será que é possível? Vamos ver. Então, planejar o consumo consciente não significa restringir gastos ou deixar de comprar o que é necessário. Também não se trata de fazer menos de tudo, mas sim de fazer mais daquilo que é mais relevante para você e menos daquilo que é menos relevante para a sua realidade financeira. O planejamento do consumo financeiro consciente possibilita você consumir mais e melhor. Isso significa que você poderá consumir mais por meio da potencialização do seu dinheiro e melhor por eliminar os desperdícios de um consumo sem necessidade. Então não é tão simples assim, você precisa fazer um planejamento para esse consumo consciente. Por exemplo, vejam aqui comigo. Quando você paga uma conta em dia, evitando a cobrança de uma multa por atraso, você está potencializando o seu dinheiro, porque você vai deixar de usar um dinheiro que você pagaria por uma coisa que você não utilizou. Então, por isso é muito importante você pagar suas contas em dia. O que mais que a gente tem? Quando você desliga as luzes de ambientes vazios, fecha as torneiras enquanto escova os dentes, ou quando planeja evitar que alguns dos produtos que você comprou tenha validade vencida, você consome melhor. Muitas vezes a gente compra produtos em grande quantidade porque está mais barato, mas não vê quando que aquele produto vai vencer. Ou então não conserva aquele produto nas condições em que ele deveria ser conservado. Então é importante ter esse cuidado aí. Vale a pena sim você comprar em grande quantidade para poder economizar, mas também você tem que verificar a validade e verificar o local de armazenamento para que vale a pena você ter gastado menos em produtos em grande quantidade. O que mais que a gente tem? Você pode também poupar por alguns meses e conseguir pagar um produto à vista. Geralmente você vai conseguir um desconto e aí você consegue economizar também. Você também vai ter o controle do seu endividamento pessoal, auxílio na preservação e no aumento patrimonial, a eliminação de gastos desnecessários, utilização dos juros em compras a seu favor e maximização dos seus recursos disponíveis. Então, economizar, o que vai acontecer? Economizar um montante de juros vai fazer com que você tenha um desconto pelo seu pagamento à vista. E com isso, você vai ter acesso a aparelhos novos e melhores por meio de planejamento de consumo de forma consciente. E o que você pode fazer também para aumentar esse consumo consciente e responsável, você pode investigar se a empresa de quem você está comprando, ela trabalha de forma responsável, de forma ambientalmente correta, de forma ética também. Tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um consumo consciente. Então vamos continuar aqui vendo o que temos no nosso consumo consciente. O consumo consciente poderá contribuir para o consumo sustentável de forma ambiental, social e econômica, ou seja, adquirindo produtos e serviços ambientalmente corretos, como foi falado agora há pouco,
minimizando os impactos sobre o meio ambiente que possam ajudar na construção de uma sociedade mais justa e que seja economicamente compatível com a situação financeira de cada consumidor do Brasil. Então, esse é um dado aí do Banco Central do Brasil de 2013 e que continua valendo essa prática até hoje. Ao compararmos produtos e serviços semelhantes ofertados no mercado, podemos dar preferência aos produtos elaborados de modo socioambientalmente sustentável. Por exemplo, consumindo frutas produzidas no local da safra e, portanto, mais baratas, favorecendo produtos locais que não consumiram energia para serem conservados e transportados. Por que você economiza nesse sentido também? Se você consome algo que foi produzido ali perto de você, você já não vai ter que pagar a questão do transporte. E todo o consumo que a gente tem, quando a gente vai no supermercado, por exemplo, a gente compra produtos que não são produzidos perto da gente. Então, além de pagar pelo produto, a gente paga pelo transporte, como ele chegou, como ele fez para chegar até aqui, dependendo do meio, a gente paga esse transporte aí. E também está incluído muitos impostos. Então, como eu falei para vocês, não é tão fácil assim planejar o consumo consciente, mas é possível se a gente adotar essas práticas. O que pode dificultar? Vamos ver aqui alguns itens. A busca pelo prazer imediato, ou seja, gastar sem pensar, pensando apenas ali naquele momento, eu estou com vontade de comprar aquele item e comprar sem avaliar a sua necessidade. O que mais que a gente tem? Pouca formação financeira, por isso é importante estudar os termos financeiros para a gente entender tudo o que acontece ali no processo da compra dos nossos produtos. O que mais? Comprometimento da tomada de decisão por fatores como publicidade ou opinião de amigos e familiares. Às vezes a gente compra um produto só por influência de amigos que falam que o produto é bom, que gostou, mas nem sempre aquele produto vai servir para você. E o que mais? Também a memória inflacionária do brasileiro. Então vamos ver aqui agora quais são as vantagens de se planejar o consumo. Uma delas é maximizar os recursos financeiros disponíveis. A outra é aproveitar as situações que influenciam o preço. Nós também temos auxiliar na preservação e no aumento do patrimônio e ter meios para evitar ou controlar o endividamento. Agora a gente vai ver qual a importância de entender as finanças comportamentais. Então, entender sobre as finanças comportamentais, que é o conteúdo dessa aula, é extremamente importante para os investidores, já que ela ajuda a compreender como as decisões financeiras são tomadas. Sendo assim, ela pode te ajudar a entender por que tomou determinadas atitudes quando tinha se comprometido com o contrário. Então, isso acontece muito no mundo dos investimentos. A gente tem tanto a renda fixa quanto a renda variável e, às vezes, a gente precisa pensar rápido em um investimento. E nem sempre tomar essa decisão é o que a gente consegue tomar essa decisão de forma correta. Então, isso acontece muito no mundo dos investimentos. A gente, às vezes, pensa ali que um ativo vai ser bom, às vezes, por essas questões de influência. Meu amigo comprou ali aquele ativo, ele rendeu bastante lucro, isso vai continuar sendo para sempre, isso vai ser importante para mim também. Não necessariamente, por isso que a gente precisa estudar os termos financeiros, precisa estudar ali o ativo que você vai investir, porque senão a gente vai cair aqui nos equívocos de lógica. E o que são esses equívocos de lógica? Eles são mecanismos que o cérebro usa para enganar a si mesmo. O que acontece quando o cérebro engana a gente? Olha só, vamos ver. Os equívocos de lógica, eles podem ser separados em dois grandes grupos, que são os vieses e as heurísticas. Então, a gente vai descrever aí alguns itens dos vieses e das heurísticas que a gente pode identificar quando a gente vai fazer ou quando a gente decide fazer um investimento. E apesar deles serem divididos em grupos, geralmente mais de um padrão pode ser percebido ao mesmo tempo.
Então a gente vai listar aqui alguns vieses e algumas heurísticas que às vezes a gente pode identificar mais de um deles quando a gente for levar em consideração a compra de um investimento. Vamos ver aqui o que são os vieses. Os vieses são todos os padrões de julgamentos errados que fazemos nas tomadas de decisões financeiras. O primeiro deles é a confirmação, que significa que as pessoas dão mais peso para as informações que confirmaram as suas convicções. Por exemplo, se o investidor deseja aplicar em determinada empresa, ele dá maior credibilidade aos dados que confirmam sua vontade de investir nela. Então, o que acontece nessa confirmação? O que acontece nessa confirmação é que, olha só, ele dá maior credibilidade aos dados que confirmam a sua vontade. Nesse caso, ele vai olhar para o quê? Ele vai olhar sempre para o que tem de positivo ao adquirir aquele ativo. Ele vai olhar só as informações que são positivas, que são relevantes para aquele ativo e acaba negligenciando aquelas que falam o contrário, ou seja, as que falam o ponto negativo ao investir naquele determinado ativo. Então essa é a nossa confirmação. O próximo é o custo afundado. Esse viés, ele se refere à dificuldade humana de abandonar projetos depois de investir neles. Dessa forma, mesmo que a pessoa perceba indícios de que ela cometeu um erro, ela tem dificuldades em desapegar. Então tem essa questão aí, né, do desapego. Você investe num ativo, se prende àquele ativo ali, mesmo que ele se desvalorize, o que acontece? Você continua valorizando e você acaba se iludindo também, não é? Então, se você percebe esse comportamento, você deve abandonar aquele ativo e não investir mais nele. Então você deve perceber aí qual é esse viés. Vamos ver o outro viés que a gente tem. É o viés da informação. A pessoa busca por excesso de informações para solucionar seus problemas. Este viés, ele atrapalha nas decisões financeiras, porque por mais que se busque informações, a pessoa nunca está satisfeita. Então, o que acontece aqui com esse viés da informação? Nesse viés da informação, a pessoa, por mais que ela estude, por mais que ela pesquise e veja que aquele ali é um ativo, seja ele bom ou ruim, o que acontece? A pessoa ela continua ali buscando mais informações positivas para convencer ela de adquirir aquele ativo, ou então continua buscando informações negativas para achar que ela não deve investir ali naquele ativo. Então, esses são os principais vieses que a gente tem em relação aos investimentos. Os outros equívocos de lógica que a gente tem são as chamadas heurísticas. Vamos ver o que são as heurísticas. Nós temos ainda o viés da retrospectiva, que se refere à tendência humana de ressignificar o passado. Dessa maneira, depois que os eventos passarem, é fácil fazer uma nova interpretação e supervalorizar a capacidade humana de prever os fatos inesperados. Então, olha só. Esse é um viés que ressignifica o passado, ou seja, a pessoa se prende ali no que era aquele ativo, aquelas características do passado. Então é preciso ter muito cuidado para não cair nesses equívocos de lógica, nesses vieses que a gente explicou agora para vocês. E os outros equívocos de lógica que a gente tem são as heurísticas. Vamos ver o que são. As heurísticas são atalhos que o cérebro cria para tomar decisões de forma rápida. Vamos ver aqui alguns tipos de heurísticas. Nós temos a disponibilidade, que é quando o cérebro estabelece a probabilidade de um evento tende a acontecer novamente, apenas com base na lembrança de algum evento similar do passado. Então, quando a gente fala em probabilidade, são coisas que a gente não consegue prever se vão acontecer de fato. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com essa heurística, porque só por pensar que uma vez aconteceu uma coisa boa com aquele ativo,
é que vai acontecer novamente. A gente não pode se prender a isso, a gente tem que ter muito cuidado com essa heurística. Vamos ver o próximo. Depois da disponibilidade, a gente tem o afeto, que significa que as pessoas tomam decisões baseadas exclusivamente nas emoções que elas sentem. A influência do afeto é tão grande nas decisões financeiras que, por vezes, nem percebemos que estamos agindo por emoção. Esse é um outro também, é uma outra heurística, é um outro equívoco de lógica que a gente tem que ter muito cuidado, porque está ligado ali à emoção. Então, quando você for tomar uma decisão financeira, você não pode estar abalado emocionalmente, você não pode tomar uma decisão rápida ou por influência de outras pessoas, assim como quando você estiver emocionalmente afetado por essa questão do afeto aí, que é o nome dessa heurística. Então, tenham muito cuidado também na hora de tomar uma decisão. O investimento, ele requer estudo, ele requer análise, então você não pode fazer um investimento assim de imediato. Você tem que estudar, você tem que analisar o comportamento dele. Várias informações estão disponíveis aí na internet, detalhadas de cada ativo que você pode investir. Então, vamos continuar vendo aqui mais um tipo de heurística. A outra é a ancoragem, onde o cérebro se ancora em números e informações para julgar rapidamente uma decisão. Um exemplo disso é quando vemos a palavra promoção e automaticamente ficamos com vontade de gastar. Então também isso é um cuidado que a gente deve ter não só nos investimentos, mas também nas compras que a gente vai fazer. Às vezes a gente vê, seja um investimento, seja um produto que está em promoção, é um produto de marca boa, é um produto que é caro, está pela metade do preço ou está menos da metade do preço. Aí você vai lá e compra só por conta disso, sem analisar a sua necessidade. Você realmente vai precisar daquilo ali? Aquilo ali estava nas suas prioridades, estava no seu planejamento? Então tem que ter muito cuidado com essa heurística também, que o cérebro se ancora aí em palavras como promoção. Vamos ver mais uma heurística, é a da representatividade. Essa heurística é a tomada de decisão baseada no sentimento de pertencimento, ou seja, representatividade da pessoa. A pessoa se identifica ali com aquele ativo, ela acredita que ela tem alguma ligação e por isso ela vai investir ali. E só fazendo essa descrição você vê que não é bem por aí, né? Você precisa ir ali estudar o ativo, ver as variações, se ele teve muito lucro, se ele teve muito prejuízo, para poder tomar a sua decisão. Então tenham muito cuidado com essa heurística da representatividade. Então a gente vai continuar aqui vendo o que influencia nas decisões financeiras. Principalmente temos aí aversão às perdas, rebanho, que é o famoso efeito manada, que leva os investidores a aplicarem uma ação somente porque todos estão fazendo aportes nela. E isso acontece muito na vida, conhecido aqui popularmente como Maria vai com as outras, né? A gente já conhece essa expressão, ou seja, você vai fazer uma coisa, você vai fazer um investimento só porque outras pessoas estão fazendo. Não é assim que você deve proceder. Então tenha muito cuidado com isso, não vai investir em uma ação, em um CDB, em um tesouro, só porque outras pessoas estão investindo. Analise a sua necessidade, veja se aquilo ali é relevante para a sua realidade. E o que mais que a gente tem aqui? Temos aí a contabilidade mental. Esse padrão ele pode ser percebido pelas pessoas que fazem cálculos mentais antes de realizar gastos inesperados ou um investimento ruim. Em resumo, a pessoa faz um rápido cálculo mental e toma a decisão sem antes analisar profundamente se aquela é a alternativa mais racional. Então esse também é um erro, né, que a gente não pode cometer. A gente comete, é claro que a gente comete vários erros no mundo dos investimentos, mas se a gente tem
essa orientação, a gente lembra de não cometer esses equívocos, a gente consegue montar aí uma carteira de investimentos que seja próspera e com poucos erros também. Outro fator que a gente tem aqui é a confiança em excesso. Esse comportamento ele pode ser observado em muitos investidores que conseguem altos retornos em algumas aplicações e ficam confiantes de que vão continuar com altas rentabilidades. Então isso é muito perigoso também, porque você pode acabar sendo influenciado tanto pelos investimentos que estão rendendo sempre, quanto pela pessoa que está ali sempre investindo e só ganhando. Eu estou falando desses investimentos, eles são mais voltados para a renda variável, que são as ações. E as ações, elas são investimentos de risco, geralmente de alto risco. Então, para investir em ações, você precisa entender o mercado, você precisa entender a realidade de cada empresa, se aquela empresa sempre vem crescendo, se ela vem sempre tendo prejuízo. E você tem que estar ciente de que quando você compra uma ação, tudo pode acontecer. Você pode ganhar muito por um tempo, depois você pode perder por um tempo, pode ficar oscilando, ela pode crescer indefinidamente, também como ela pode cair indefinidamente. Isso a gente não tem como prever. Por isso que é um investimento de risco. Não estou dizendo que não é para você investir. Se você se sente confiante, você pode investir sim em ações. Mas qual é a minha recomendação? Não invista apenas em ações, invista em investimentos, em ativos que tenham uma segurança, que tenham uma rentabilidade garantida, como eu sempre cito aqui para vocês o Tesouro Direto. As ações, ela também vai te trazer lucro, até porque quando você compra uma ação, você tem ali um patrimônio, você pode vender aquela ação. Só que você corre o risco de vender essa ação com lucro ou com prejuízo. Por isso que você tem que ter muito cuidado. Vamos ver uma outra característica aqui também. Crenças construídas ao longo da vida. Um investidor que prefere continuar com o ativo, esperando o valorizar, apenas para não assumir que perdeu dinheiro com aquela aplicação. Então, isso também vale para as ações. Se você tem lá algumas ações que está se desvalorizando e tem aquela crença, ou aquele apego, aquele afeto, mas é uma ação que era boa, é de uma empresa que eu confio, mas se você vê que não está dando certo, que está só caindo, você tem que desapegar, justamente para não cair naqueles equívocos de lógica que a gente viu aqui detalhadamente cada um. E aí, a gente chamou aqui alguns professores para fazer umas perguntas para eles. Vamos ver como eles se saíram. As minhas finanças eu organizo da seguinte maneira: eu tenho uma planilha, onde eu coloco nessa planilha aquilo que eu recebo e aquilo que eu gasto. Dentro daquilo que eu gasto, eu divido em duas partes, aquilo que é fixo e aquilo que é variável, né? E aí eu tento controlar durante o mês aí a entrada e a saída. Fazer o planejamento eu faço, todo mês certinho, vou lá numa planilha, coloco todos os valores, os gastos e tudo mais. Agora, se acontece como foi planejado, aí é outra situação, porque nem sempre a gente consegue controlar, às vezes foge do nosso controle essa questão financeira e às vezes a gente nem consegue correr atrás quando foge, que o negócio é tão preocupante que às vezes complica a gente o mês todo. Mas todo mês a gente tenta fazer aí o planejamento, sim. As minhas finanças são divididas em 3 situações. Quando eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu faço é dividir para as contas, né? Depois eu divido com os meus investimentos, ou seja, juntar dinheiro para alguma coisa no futuro. E o que sobra é o que eu gasto. Aí eu gasto com besteira, com roupa, né? Ou com qualquer coisa que eu queira. É assim que eu planejo minhas finanças. Falar de finanças é um pouco complicado, né? Mas eu tento gastar menos do que eu ganho. Daí eu consigo ter uma reserva para eu não ficar muito aperreada no final do mês, vamos dizer assim. Com relação a comprar,
né, alguma coisa que outra pessoa comprou, de vez em quando, infelizmente, eu ainda não consegui me organizar nesse sentido, porque às vezes a gente se empolga com a pessoa que estará ao nosso lado e a gente, sim, acaba comprando aquilo que a gente nem precisa, nem necessita naquele momento, né? Mas no momento da empolgação, junto com a pessoa, a gente acaba comprando também. Eu acredito que sim. Às vezes a gente acaba vendo ali algo que algum colega, algum amigo comprou e aquilo pode ser legal também ter, mas geralmente a gente compra porque precisa. Apesar do outro colega ter comprado, de alguém ter aquilo, a gente compra porque, de alguma forma, a gente acaba precisando daquilo também. Não é só porque alguém tem que eu quero ter, porque alguém tem, aquilo foi bom para a pessoa, para mim também pode ser útil, eu acabo comprando também. Não, nunca tomei essa atitude porque eu acho que cada um, né, tem a sua escolha. Então, se o meu colega comprou e é algo que eu não gosto, eu não compro. Mesmo que eu goste, eu analiso. Será que realmente é o momento para comprar? Se for, eu compro, se não, eu não compro. Sim, já comprei coisas que vi um amigo meu com a mesma situação. No caso, aqui a gente utiliza muito fone de ouvido. Então, eu já comprei um igual porque eu achei legal e eu gostei. Então, viram só? É bem difícil, né, a gente se planejar. E sobre aquela segunda pergunta lá, você já comprou alguma coisa só porque outra pessoa comprou? E a gente vê que isso acontece muito. Então, vou deixar uma dica aqui para vocês, que ela é libertadora. Aprenda a dizer não. Se você não precisa, se você não quer, ou se aquilo vai comprometer o seu orçamento, mesmo que seja R$1, aprenda a dizer não. Esse é um costume, é um hábito que você tem que ter para poder garantir o seu dinheiro para que você possa investir. Então vejam aqui comigo por que é importante a gente entender esse tema. Compreender as finanças comportamentais é importante para identificar o que está em jogo ao tomar decisões que envolvem suas finanças. Então olha só, você precisa ter muita concentração na hora de tomar uma decisão relativa às suas finanças. Por quê? Porque é aquele dinheiro que você suou, você trabalhou para conseguir. Você não pode gastar ele de forma equivocada, com algo que você não precisa, com algo que você não estudou, que você não sabe se vai valorizar. Então tem essa questão aí. O que mais? Após o conhecimento sobre a área, você poderá analisar as situações de maneira mais racional, evitando erros causados pelos padrões de comportamento das emoções vistas anteriormente. Vocês viram aí, né, que alguns professores que foram entrevistados respondem que às vezes sim, infelizmente eu já fiz isso. Então, não precisava você ter feito, se você soubesse dizer não. E o que mais que a gente tem aqui, ó? Dessa maneira, você tem mais possibilidade de resolver problemas e reorganizar suas estratégias financeiras para alcançar resultados eficientes. Você passa a administrar as emoções e crenças mais facilmente daqui para frente. Por quê? Porque com toda essa orientação, você consegue agora pensar melhor. Eu, de fato, vou usar meu dinheiro dessa forma? A gente já aprendeu aqui, né? A gente precisa anotar tudo que gasta, a gente precisa verificar se o que a gente ganha é suficiente para pagar todas as nossas contas, se a gente consegue separar um dinheiro para investir para o futuro e estudar essas questões também. Quando você for investir, veja se vale a pena, estude no que você está investindo, porque isso também é a mesma decisão que você toma quando você vai comprar um produto. Você precisa ou não? Quando você vai comprar uma ação ou fazer um investimento, você também tem que levar em consideração a sua necessidade. Eu vou precisar, isso aqui vai ser bom para mim, isso é seguro, vale a pena. Então sempre pensem nessas questões. E assim a gente encerra a nossa aula.